Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz. É um prazer fazer análise dos vídeos que vocês me mandam. Hoje eu ia falar um pouquinho sobre o segredo da musculação. Não sei, acabaram de colocar aqui. Eu agradeço o envio desse vídeo. Só sei que é um vídeo do Paulo Musi e a gente vai fazer essa análise, mas somente depois da vinheta. Então, roda a vinheta. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Pega o que a gente, cada um de nós tem a tendência, a intuição de fazer na musculação. Por exemplo, falando pra você, 10 repetições de rosca direta. O que você vai fazer? Se você cansar na sexta, você vai começar a jogar o peso e tentar contar. Ah, perfeito. Entendi. Bom, basicamente, dentro do número de repetições, os estudos mostram que você pode ter a mesma hipertrofia fazendo 6 repetições e 30 repetições. Calma, calma. Antes de você mudar o vídeo, calma. Quando a gente está falando em volume de treino, ou seja, um valor matemático que multiplica séries, repetições e carga, se nós avaliarmos esse valor matemático com 30 repetições e com menor carga, e com 6 repetições e maior carga, e equalizarmos esse valor matemático, os ganhos são os mesmos. Santiago, peraí, mas aí é treino fofo. Não, não é. Porque uma questão é importante é que você saiba que por mais que eu tenha uma carga reduzida, mas eu tenho uma cadência programada, uma manutenção dessa cadência ao longo dessas 30 repetições, posso ter a mesma hipertrofia. O problema é que quando a carga é mais baixa, o nosso cérebro, que ele está mais habituado a fazer com cargas maiores, ele até acelera o movimento. Então é muito comum um cara para fazer 30 repetições, ele começa a fazer isso aqui rápido, 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 rápido. E não é, a ideia não é essa. 30 repetições com controle de cadência, o estresse é muito grande, da mesma maneira que com 6 repetições, uma carga maior também é um estresse muito grande. Só que aí a gente entra na jogada do que? Qual que é a faixa de repetições que tem um custo-benefício mais interessante? Que não seja nem tanto um valor tão grande, mas também que não seja tão baixo. Ou talvez que dentro dessa faixa de repetições eu consigo gerar até mesmo em 40, 50 minutos num treino de musculação, que é o que geralmente as pessoas treinam, especialmente quando elas estão treinando com um personal trainer. Um atleta não, um atleta treina 2 horas, 2 horas e meia, até porque ele é muito bem condicionado e ele consegue suportar isso. Mas de uma maneira geral, então, a gente quer colocar o maior número de repetições com uma excelente qualidade, bem conectada, como diz o Jorlan, né? Porque a gente sabe que a conexão mente-músculo permite uma boa ativação da musculatura, uma boa amplitude, que você não acelere o movimento nessa transição, enfim, que isso tudo fique bem adequadamente ajustado. Então, os estudos têm mostrado que uma boa faixa de repetição dentro de um custo-benefício seria de 6 a 12, porque quanto mais repetições, a tendência é que o indivíduo ache que esse treino é chato. Nossa, fazer 15 repetições, 18, nossa, coisa chata. E aí eu preciso de um componente afetivo atribuído ao treino. O que é um componente afetivo atribuído ao treino? Que esse indivíduo goste daquilo que ele está fazendo. Isso é muito importante, tá? Então, existem pessoas que preferem até mesmo 6 a 8 repetições, colocam mais carga e esperam 2, 3 minutos entre as séries. Não tem problema nenhum quanto a isso. A questão é que você vai ficar mais tempo de recuperação entre uma série e outra. E aí, às vezes, você fica olhando para o teto, fica olhando para o celular, fica ocupando espaço no aparelho, né, na barra, que seja, e a depender talvez do horário de treino, assim, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em revezar, às vezes as pessoas não gostam de revezar, enfim, aí é uma série de condicionantes que a gente precisa contextualizar. Mas perfeito, legal, vamos lá. Até 10. Não é isso que é pra fazer. E é isso que é difícil de musculação. Ela é contra-intuitivo. Você tem que buscar o maior esforço possível. Então você tem que ir Perfeito. fazendo a repetição até o teu corpo não aguentar mais fazer. Perfeito. É muito comum dentro dessa relação de não conseguir fazer mais, a busca pela falha concêntrica, né? O que que é a falha concêntrica? É quando o teu corpo ele não consegue fazer a fase ascendente do movimento, que é a fase concêntrica, né? A fase descendente, a fase excêntrica do movimento, é a fase negativa desse movimento, no qual a gente tem a musculatura tendendo a ficar mais alongada. O problema é o seguinte: o problema é que quando você tem alguns fatores que aproximam da falha,
pode ser que necessariamente para a próxima série você precise desse tempo de recuperação ótimo que leva muito mais tempo. A depender da duração de treino, pode ser que você reduza a possibilidade de volume de treino ou necessariamente precise de um tempo maior para realizar esse treino. Eu vou dar um exemplo. Existem estudos que sugerem que a divisão ABCDE, aquela que você treina o mesmo músculo em um único dia, especialmente para indivíduos muito bem treinados, em que sustentam às vezes 32 séries, 36 séries por grupamento muscular, em um único dia você não consegue colocar 36 séries. E aí? Será que uma hora eu consigo treinar desse jeito, até mesmo esperando 2 minutos, 3 minutos entre as séries? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa levar em consideração. Por mais que eu treine até a falha, muitas vezes eu posso ter estratégias que eu posso treinar próximo à falha, ou até mesmo ter escolhas de exercícios ou métodos de treino, como agonista-antagonista, no qual a gente reduz em 40% o tempo total do treino, ou até mesmo alternância por segmento, como o Fubori, no qual a gente consegue, por alternância de segmento superior e inferior, a potencializar esse volume total de treino e, de fato, ter excelentes resultados atribuídos a isso, especialmente quando você só pode treinar 3 vezes na semana, por exemplo, ou até mesmo 4 vezes na semana, que a gente pode fazer um full body AB. Então, assim, são coisas interessantes que a gente entendendo a musculação, a gente implementa até mesmo estratégias que podem estar auxiliando isso. Mas aí vamos lá, pensando talvez em sempre trazer essa falha ou aproveitar esse tempo, eu posso até trabalhar com cluster, né, que são as estratégias dos quais eu reduzo o tempo de intervalo e até mesmo tento tirar 2, 3 repetições a mais depois de 10, 20, 30 segundos, dos quais eu posso ir aumentando esse número de repetições nesse espaço de tempo reduzido. Então, às vezes, eu posso fazer 10 repetições e ao invés de esperar 2 minutos para fazer as 10 repetições de novo, eu posso esperar 30 segundos e fazer 7 repetições. E depois eu espero mais 30 segundos e faço 5 repetições ou 4 repetições. Olha só, em 2 minutos eu tenho 10, 7, eu tenho 21 repetições. É claro que se eu fosse fazer uma quarta série, eu necessariamente teria que esperar 2 minutos e meio a 3 minutos para de fato meu sistema energético recuperar e eu consiga depois fazer 10 repetições, ou até mesmo próximo de 10 repetições a mais. Só que aí eu poderia estar mudando o exercício e já fazendo um outro. E de fato estressando a musculatura e conseguindo bons resultados a partir desse método. Então é muito legal que o conhecimento do treinador pode potencializar muitos resultados do aluno. Então é isso que é buscar a falha, não é contar a repetição. Você fala, mas o Schwarzenegger ele roubava, ele fazia série roubada. Então, ele completava as 10 e quando ele tinha um pouquinho mais de força, ele usava até o final. Até porque Perfeito. Olha só que interessante. A gente quer, talvez eu esteja entendendo o raciocínio. O músculo não sabe contar. O que a gente precisa é provocar um estresse adicional. No laboratório, a gente acha a carga que é o máximo do aluno. Mas na prática, muitas vezes, eu preciso chegar, o aluno fala assim: essa carga aqui é que eu vou fazer 10. Beleza, faça 10. Aí espera uns 2 minutos, vamos fazer de novo. Com a mesma carga, ele fez 12. Significa que ele é muito forte? Não, significa que ele errou a carga máxima na primeira. Ou seja, ele está fazendo um treino submáximo em relação à carga que deveria estar aumentada na primeira série. Só que isso pode acontecer por quê? Porque ele vai aquecendo, ele vai ficando mais excitado do ponto de vista de liberação hormonal, de adrenalina, de liberação de líquidos que vão lubrificar melhor a articulação, de concentração, de atenção. E aí que tá. Se a gente está tentando explorar isso no aluno, eu quero tentar tirar o máximo dele. Então, muitas vezes a gente entra nessa situação e precisa, de alguma maneira, tentar tirar o máximo desse aluno, até mesmo sem roubar
ou até mesmo utilizar as repetições forçadas, as repetições roubadas, no momento em que já houve a falha concêntrica e esse indivíduo não vai conseguir realizar mais uma repetição. Aí eu posso fazer o contrário. Eu chegar e fazer, por exemplo, a fase concêntrica, né? Eu ajudar nessa parte em que nessa parte do movimento em que o meu aluno não consegue fazer, e depois na descida ou na fase excêntrica, aqui eu estou falando da rosca direta no cotovelo, esse aluno vai segurando o máximo possível para aproveitar esse tempo sob tensão na fase excêntrica, porque ele já entrou em falha. Isso aumenta a hipertrofia? Aumenta, porque eu estou extraindo ainda mais estímulo em tensão e esse tempo sob tensão também contribui para o volume total de treino e, de fato, quanto mais volume total de treino, mais hipertrofia. Técnica de treinamento que o Schwarzenegger utilizava, que era derivada do Joe Eder, era uma técnica que era de volume. Quantas sets ele fazia por segmento muscular? 50 séries. Absurdo. Então, 50 séries, 3 horas de treino, perfeito, 50 séries. Para um indivíduo extremamente bem condicionado e também que usa hormônios, a gente tem uma relação literalmente entre dose e dependência. Ou seja, a dose do treino está proporcional ao nível de treinamento do indivíduo. Se a gente tem um dos indivíduos mais fortes do mundo naquela época, que era o Schwarzenegger, a gente tem sim essa realidade, talvez aí de 3 horas de treino, com 50 repetições, e até mesmo a recuperação entre as séries é mais rápida, porque o uso de esteroides auxilia nisso. A questão é, quer dizer então que um indivíduo que usa esteroides, ele só cresce por causa dos hormônios? Não. Ele está o quê? Ele está necessariamente aumentando a capacidade de treino que ele tem. Então é isso que tem que ser levado em consideração. Só que tem um detalhe muito importante. O músculo ele recupera mais rapidamente, mas tendão não. Tendão não. Então é por isso que muitas vezes o atleta está sempre com um tendão dolorido. E isso tem que tomar cuidado, ou até mesmo em alguns momentos, quando ele vai mascarando essa dor, tomando remédios para dor, anti-inflamatório, é muito comum que em algum momento o músculo rompa de tanto estresse adicional que tem, ou de fato recuperações que não estão tão ajustadas, né, melhoradas, vamos colocar assim, e aí, de fato, a gente tem uma vulnerabilidade muito grande à lesão. Perfeito, excelente vídeo. O que você achou? Coloque aqui nos comentários, sua participação é muito importante. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vai ser beneficiado com as informações. Curta também, para que mais pessoas também assistam e que o YouTube entregue para mais pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it, feet it like. Let me get a beat, I kick it funky like feet.